E no assunto de hoje nós vamos falar da lei da terceirização. O projeto que tramita aí há 10 anos na Câmara foi aprovado no último dia 8 e agora aguarda a aprovação do Senado. A proposta divide opiniões entre empresários, centrais sindicais e os trabalhadores. Os empresários argumentam que o projeto pode ajudar a diminuir a informalidade do mercado. Já representantes dos trabalhadores acreditam que a aprovação do projeto de lei pode levar a uma precarização das condições de trabalho. Entre as queixas mais recorrentes daqueles que trabalham como terceirizados, estão aí a falta de pagamento de direitos trabalhistas e os casos de empresas que fecham antes de quitar débitos com trabalhadores. Já as centrais sindicais, representantes aí dos trabalhadores, eram contra a proposta original. E após a alteração relativa à representação sindical, acertada na véspera da votação, no entanto, aí as centrais decidiram apoiar o texto. E o que muda e o que as empresas ganham com a lei e qual é o ônus para os trabalhadores para responder a essas e outras questões é que o Comunidade convidou hoje o advogado Walter de Souza Fernandes, ele que atua no jurídico do Sincomar, o Sindicato dos Empregados do Comércio de Maringá. Doutor Walter, seja muito bem-vindo ao Comunidade. Muito obrigado pelo convite. E para a gente falar aí de um assunto, né, que está gerando bastante polêmica, né, doutor Walter? Bom, eu queria que você começasse abrindo esse nosso bate-papo, falando então quais são os pontos polêmicos dessa proposta, desse projeto. Acho que a grande polêmica que se cria em cima desse tema é justamente de você fazer uma terceirização do que nós chamamos de atividade fim da empresa. Existem alguns argumentos que são colocados para justificar essa terceirização e que, na verdade, não são lá muito verídicos. O primeiro argumento seria que, com essa legalização, entre aspas, se uma lei a respeito, que se iria formalizar a vinculação e o contrato de trabalho de aproximadamente 15 milhões de trabalhadores. Essa afirmativa não é verdadeira. Não é verdadeira por várias situações. Primeiro é o seguinte, se existe um trabalho informal na questão da terceirização, então, na verdade, exclui-se automaticamente a terceirização, porque a terceirização ela sempre tem que ser formal. Se existe uma terceirização informal, na verdade não é terceirização. Ela já é um outro tipo de contrato de trabalho, na verdade é um contrato de trabalho, de trabalho direto com o tomador de serviço, então já se exclui. Então tem que se entender primeiramente bem então as pessoas são argumentos que as pessoas utilizam que tecnicamente são incorretos. Então, primeiro, a lei não vai regulamentar o trabalho em si, vamos dizer assim, porque regulamentar sim, ela vai criar um estatuto próprio, mas isso já existe, porque o que nós aplicamos ao trabalhador é a CLT. Então já existe um regramento. Existem alguns detalhes e que a lei não prevê expressamente. E o grande detalhe é justamente da responsabilização do tomador de serviço, o que nós chamamos de responsabilização objetiva, ou em primeiro plano, que é de solidariedade, com relação aos direitos trabalhistas, que o tomador de serviço pela atual legislação não tem, mas teria a partir desse projeto de lei. Tá? Então, primeiro que a terceirização, o trabalho terceirizado no Brasil já existe há muitos anos. Há muito tempo, né, tá? doutor? A matéria em si, apesar de não ter um texto legal específico, ela já está delimitada dentro do entendimento que o TST vem tomando já há décadas. Essa situação da não possibilidade de terceirização na atividade fim não veio do nada. Isso é o entendimento do TST. O TST durante décadas discutiu essa situação e chegou à seguinte conclusão. Não é viável a terceirização na atividade fim. O senhor comentou logo no início do nosso bate-papo aí sobre uma estimativa, né? Eu tenho aqui um dado em mãos que a terceirização empregava em 2014 14,3 milhões de trabalhadores formais no país. O setor é composto aí por 790 mil empresas, né, que faturam cerca de 536 bilhões ao ano. E esses dados foram coletados aí de 60 entidades representativas do setor. Agora, a gente quer saber o que é que pode ser, de fato, terceirizado, doutor Walter. Hoje,
Hoje o que eu quero dizer, porque essa lei, que apesar de aprovada, assim, em primeiro plano aí na Câmara dos Deputados, ainda depende de passar pelo Senado e tudo mais, e a chancela do Poder Executivo. Mas hoje o que você pode terceirizar, tá, são aquelas atividades que não são atividades fins e são atividades meios. Tá? O que vem a ser isso? Vamos pegar um exemplo. Se você tem um supermercado, tá, e você precisa terceirizar, vamos supor, a questão da tecnologia de informação, que é uma atividade altamente especializada. Então você precisa de pessoas que criem programas de computador para você, para gerir a sua empresa. No supermercado, isso é atividade meio. Porque a atividade fim do supermercado é o comércio varejista de produtos alimentícios. Nesse caso eu posso terceirizar, por dois motivos. Primeiro, que é uma atividade altamente especializada. E segundo, porque essa atividade não é atividade fim. Peguemos um outro exemplo. Dentro do mesmo supermercado, eu preciso de fazer a segurança patrimonial. É uma atividade meio. E também altamente especializada. Por quê? Porque hoje eu não posso contratar um segurança armado, empregado meu. Eu tenho contratado uma empresa de vigilância. Essa pessoa vai ser um treinamento específico para isso, uma avaliação periódica. Ele vai fazer uso de arma de fogo, o que é controlado pelo Exército Brasileiro. Então, justifica-se. Pelo projeto de lei, eu estenderia, por exemplo, aos operadores de caixa. Primeiro, isso é a atividade fim da empresa, que é a venda direta do produto. Segundo, não consigo enxergar como altamente especializada o serviço de caixa. Não diminuindo a atividade em si, a importância. Mas não existe uma especialização, um curso, uma formação acadêmica e técnica que exija que eu contrate uma empresa para fazer isso. Então eu posso contratar diretamente. Tá? Alguns argumentos que se utilizam, que é o seguinte, é que você aumenta a produtividade na medida em que você terceiriza a sua atividade. Essa é uma verdade que tem que ter uma vírgula aí. Ela aumenta a sua produtividade nas atividades altamente técnicas. Dando um exemplo hoje aqui meio maldito, né, que hoje está aí na boca. Petrobras. Várias atividades desenvolvidas pela Petrobras, altamente técnicas e especializadas, são exercidas por empregados através de empresa terceirizada. Então existem muitas empresas alemãs, holandesas, francesas, que são contratadas, serviço de cabotagem, várias atividades que não são a atividade fim, mas são altamente técnicas, mas estão muito interligadas à questão da prospecção do petróleo. Mas que se justificam, aí sim você aumenta a especialização, a produtividade, porque você consegue pegar no mundo as empresas mais top em cada área. Isso não se justificaria dentro, por exemplo, de um supermercado. Bastante pontual os seus exemplos. A gente vai ter que ir para um rápido intervalo, Dr. Walter, mas na sequência a gente continua batendo esse papo sobre a lei da terceirização, ok? Fique com a gente, comunidade volta já. Estamos de volta com Comunidade do Conhecimento, ao vivo desta quarta-feira aqui pela TV Unicesumar. E hoje a gente falando aí sobre a lei da terceirização. Aqui no estúdio comigo, Dr. Walter Fernandes, ele que é do jurídico do Sincomar. No bloco anterior, Dr. Walter, a gente estava falando justamente sobre o que pode ser terceirizado, né? Para dar continuidade nesse nosso bate-papo, quem responde pelos direitos trabalhistas a partir deste projeto? Historicamente, quem responde isso, vamos dizer assim, a jurisprudência já sedimentada do TST, o tomador de serviço, ele responde o que a gente chama de subsidiariamente. Primeiro, quem responde é a empresa terceirizada e subsidiariamente, caso a empresa subsidiária, terceirizada, não tenha meios para responder, a tomador de serviço responde. Nesse caso, existe um avanço, onde a lei já coloca taxativamente que a empresa tomadora de serviço, ela responde solidariamente, ou seja, a partir do momento que houver um descumprimento, ela tem que responder objetivamente por aquele descumprimento. E quem irá representar esses trabalhadores, Dr. Walter? No projeto de lei, ele tenta resguardar a representação dos trabalhadores pela categoria que nós chamamos de categoria preponderante. Vamos utilizar um exemplo do supermercado novamente. Suponhamos que lá exista uma categoria que terceirizem os operadores de caixa. Quem continua representando eles é o Sindicato dos Empregados no Comércio e não o Sindicato das Empresas Terceirizadas. Só que existe um porém nessa situação. Porque todos os sindicatos, anualmente, fazem a sua negociação coletiva com o sindicato patronal.
Então o sindicato dos empregados no comércio negocia com o sindicato do comércio varejista, por exemplo, na questão dos supermercados. Nós fazemos uma transação, e ali você consegue reajuste salarial, pisos e outros benefícios. Pela letra da lei, todos esses benefícios seriam aplicados automaticamente para os empregados terceirizados, operadores de caixa. Só que isso esbarra no entendimento que o TST já sedimentou há anos, que é o seguinte: só pode ser aplicado se naquela negociação coletiva onde o sindicato de empregados no comércio e o sindicato patronal negociaram, se houver uma participação direta do empregador prestador de serviço. Isso quer dizer o seguinte, que isso está sedimentado na jurisprudência. Certo. Isso quer dizer o seguinte, apesar da lei dizer isso, a hora que eu for aplicar, o empregador pode simplesmente, a empresa terceirizada simplesmente pode dizer o seguinte: eu não participei daquela negociação e eu não vou pagar, e eu não vou cumprir. Da forma como está a lei, ela abre essa margem. Por quê? Porque a construção jurisprudencial foi feita todo nesse sentido. Essa responsabilidade, porque eu não posso ser responsabilizado por algo que eu não negociei. Não posso fazer isso. Isso fere princípios básicos do direito. Sem dúvida. Agora, doutor Walter, o senhor é representante aí de um sindicato bastante forte, né, o Sincomar, e a gente gostaria de saber quais são os argumentos das centrais sindicais. Bom, aquelas centrais que são contrárias à terceirização, isso não é à toa. Todos os atores sociais que efetivamente atuam nessa área, e aí o próprio Poder Judiciário, tá? Os sindicatos, inclusive o Ministério Público do Trabalho, todos eles são unânimes num posicionamento. A terceirização não pode ser feita em atividade fim. Ponto. Por que isso? Porque se você pegar todas as ações trabalhistas que existem no Justiça do Trabalho, você vê que a terceirização no Brasil trouxe precarização do ambiente de trabalho, inclusive com redução de salários. Existe um estudo do DIEESE que demonstra que no segmento do comércio, a terceirização levou a uma redução salarial em torno de 30%. Essa diferença salarial aumenta muito, drasticamente, em outros segmentos, como por exemplo o segmento bancário, onde você contrata pessoas para fazer limpeza, conservação e tudo mais. A discrepância salarial entre o terceirizado e o bancário é 5 vezes o mesmo salário. Então é algo absurdo que acontece. A terceirização nessas atividades não altamente especializadas só são viáveis em uma situação, economicamente falando, se houver redução salarial. Qual é a lógica disso? Se eu tenho um empregado, por exemplo, operador de caixa, que tem um salário de R$ 1.300, eu vou ter que manter esses pagamentos de R$ 1.300. Quando eu contrato a empresa terceirizada ela vai ter um custo. E ela tem um lucro em cima disso. Então, eu não só não baixo o salário, como eu aumento os encargos. Por quê? Esse projeto de lei não prevê nenhum tipo de redução de recolhimentos. Previdenciários, COFINS, PIS, absolutamente nada. Eu ia justamente perguntar isso, os direitos assegurados aos trabalhadores. Ele mantém todos os direitos. Ele mantém todos os direitos. E aí que você causa a dúvida. Qual é o interesse do empregador em aumentar o seu custo? Simplesmente numa atividade que não é altamente especializada. Porque se você precisa de mão de obra especializada, aí sim, você contrata uma empresa específica. Agora você simplesmente vai aumentar o seu custo. O que hoje é totalmente na contramão, porque, apesar de tudo, a economia está girando, mas quanto menor o custo, melhor. Então, atrás da terceirização, o grande mote ali é a redução de salários, porque não tem outra alternativa para eu conseguir adaptar isso em atividades que não sejam altamente técnicas. Isso vai me encarecer demais e justamente quem adotar, ele vai estar pagando mais do que a sua concorrência. E aí ele vai estar aumentando os seus custos. Para a gente fechar esse nosso bate-papo, né, o programa de hoje, Dr. Walter, quem ganha então com este novo projeto de lei da terceirização? Da forma como está, eu posso dizer para você quem perde, que são os trabalhadores. Com certeza eles perdem. Se você modificar ele e retirar a atividade fim, essa possibilidade, como existem alguns regulamentos ali que são interessantes, você acaba tendo toda a sociedade. Agora, da forma como está esse projeto, ele vai precarizar ainda mais as condições de trabalho. E você vai ver, em todas as áreas, inclusive no serviço público, a terceirização, o que inclusive é inconstitucional. Isso fere a própria Constituição. Então, a terceirização só é viável
sobre todos os pontos de vista, tá? Econômico, social, até mesmo da democracia, nas atividades que sejam atividades meio e mesmo assim altamente especializadas. Bom, até que esse projeto aí seja aprovado, né, pelo Senado, ainda vai render com certeza muito pano para manga, né, doutor Walter? Eu gostaria de agradecer a sua participação no Comunidade de hoje. A gente vai encerrando o programa por aqui. Continue comigo, por gentileza. Obrigada a você pela sua companhia. A gente volta amanhã ao 12h30. Lembrando que a partir desta sexta-feira até o dia 15, o Comunidade entra em recesso e no mesmo horário nós teremos aí a transmissão do Boletim Expo Ingá. A Comunidade volta a ser exibido somente no dia 18 de maio. Então aproveite bem a sua quarta-feira e para torcer também logo mais à noite, porque lá às 10 da noite tem Maringá Futebol Clube e Santos pela Copa Brasil. Uma excelente quarta-feira para você. Muito obrigada pela companhia. Continue.